Livro Na Próxima Dimensão, de Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Capítulo 3. É verdade, Inácio, respondeu Odilon com precisão. Neste exato momento é possível que sejamos rodeados de entidades espirituais, habitantes de outras esferas, não aquelas às quais teremos natural acesso pelas leis que regem os princípios da evolução. Fica difícil traduzir em palavras, mas estou me referindo àqueles seres que povoam dimensões paralelas a que presentemente habitamos. Por falta de melhor terminologia, digamos que as esferas espirituais, diferentes como que se imbricam umas dentro das outras, coexistem sem se tocarem. Aparentemente ocupam o mesmo lugar no espaço, o que, pelas leis da física conhecidas, seria impossível. É fantástico, exclamei comovido. Como o nosso mundinho lá embaixo, diante do que ficamos sabendo além da morte, se torna em todos os sentidos ainda mais minúsculo. E nos acreditamos os tais detentores de conquista que nos fazem delirar e supor que somos iguais a Deus. A forma humana, continuou o estudioso amigo no diálogo que me despertara a curiosidade. Em comparação a outras mais aperfeiçoadas, que sequer cabem na nossa imaginação, é por demais primitiva, animalesca mesmo. O espírito em si é energia, luz, assim como as nossas formas de manifestação se quintessenciam, a energia espiritual se exterioriza, ao ponto de identificar a criatura com o Criador. Jesus veio do futuro para o passado e o seu espírito careceu de revestir-se dos fluidos grosseiros que nos constitui o corpo espiritual. O mestre, aproximando-se gradualmente da atmosfera terrestre, foi experimentando sucessivas transfigurações até, naturalmente, materializar-se. Por esse motivo, muitos defendem a tese do corpo fluídico. Inconscientemente, sim, Inácio, só que se esquecem de admitir a última fase de semelhante transfiguração, a do corpo carnal. Jesus, mesmo ele, não teria poderes para derrogar as leis que vigem no universo para todos os seres. O seu luminoso espírito, que efetuou a sua trajetória evolutiva em outros mundos, fora do nosso sistema solar, encarnou sobre a Terra uma única vez e não representou uma farsa na tarefa que cumpriu. A sua encarnação, com certeza, deve ter-lhe custado mais do que a própria crucificação. A sua intimidade com os elementos da natureza era tamanha que ele transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes, regenerava as células enfermas nos processos de cura, antevia os acontecimentos, acalmava os ventos e as tempestades, e o próprio chão estremecia quando ele se punha a orar. Desculpe minha pergunta, mas como sou novato por aqui, não disporemos, Odilon, na dimensão em que nos situamos, veículos que nos possibilitem atravessar fronteiras? Explico-me melhor. Na Terra, embora a ciência ainda esteja engatinhando, dispomos de naves espaciais que, vencendo a gravidade, são destinadas a conduzir-nos aos demais planetas do sistema. O homem já pisou o solo lunar e prepara-se para uma abordagem a Marte. Naves robôs têm fotografado Júpiter e Saturno. Dentro de mais alguns lustros, é possível, por exemplo, que o homem passe um final de semana num desses orbes. Gracejei com exagero. O que antes permanecia nos domínios da ficção está se tornando realidade. Eu sei aonde você pretende chegar, Inácio. Temos sim pesquisas avançadas neste sentido e alguns já se encontram
realizando incursões interdimensionais, visitando a nossa dimensão espiritual mais próxima, sem, é claro, que se tenham que despojar do perispírito. Você sabe que, através do corpo mental, podemos, em estado de desdobramento, ter acesso a outras esferas. Não, eu não estou me referindo a viagens astrais, ultra sofisticada. Quero saber se, em estado de lucidez, nos seria possível a semelhança dos astronautas visitar a próxima dimensão e dar uma espiadela. Espiadela? Exclamou Odilon sorrindo. Gosto de conversar e estar com você, Inácio, porque não me deixe esquecer de que ainda sou um homem, ou seja, um ser humano. Aproveite, pois quando estiver mais bem ambientado por aqui, talvez você venha a perder essa espontaneidade. E então, quando se comunicar com nossos amigos na Terra, muitos não serão capazes de identificá-lo. Não mude de assunto, insisti. É ou não é possível tomarmos uma espécie de espaçonave e observarmos a vida nas vizinhanças do nosso planeta habitat espiritual? É claro que sim, afirmou sem rodeios, mas contanto a conhecer por aqui mesmo, o perímetro que abrangemos é mais de 20 vezes o perímetro planetário. Se o homem, passados milhões de anos, ainda não colonizou a Terra toda, quantos milênios gastaremos para explorar as possibilidades da dimensão em que vivemos? E Jesus Cristo, onde está? Não conseguindo conter o riso que se lhe fez mais espontâneo, o amigo considerou. Ora, Inácio, não me aperte. Quem sou eu para saber do paradeiro do Cristo? Estou tentando manter a consciência de mim mesmo. E creia, isto já é muito. Outra coisa que você, ainda neófito por essas bandas, precisa saber: muitas personalidades famosas que inscreveram o nome na história, quando atravessaram o túmulo, tomam destino ignorado ou elas mesmas perdem gradativamente a consciência do que foram. Você já imaginou se, por exemplo, Hitler ou Sócrates não tirassem da cabeça a lembrança do que representaram e representam para a humanidade? O espírito perde a memória do que foi e guarda a recordação do que fez. É necessário que seja assim, pois, caso contrário, não nos renovamos. Essas personalidades passam a ser um símbolo para a humanidade e depois, em favor de si mesmas, desaparecem. Mas eu ainda não esqueci que sou Inácio Ferreira, e nem você, que é Odilon Fernandes, redargui. No nosso caso é diferente, pois, por ora, o que fomos é o único ponto de referência que possuímos. No entanto, se não reencarnamos antes, reencarnaremos. Graças a Deus, sem aquela fixação na personagem que animamos e que interfere na nossa nova identidade. Para muitos espíritos, isso se constitui em um karma, querer esquecer o que foram sem o lograrem, no entanto. Retomando o tema anterior, disse enfático que me parece mais interessante seria possível no futuro nos candidatarmos a uma viagem interdimensional. A diferença deste mundo em que nos encontramos com a nossa Terra é quase nada. Sinceramente, eu esperava que a morte pelo menos me ensejasse maiores surpresas. Você certamente, Inácio, não está considerando a experiência que tivemos. Não faz muito quando descemos as regiões trevosas abaixo da crosta. Como é que eu poderia me esquecer? Disse, arregalando os olhos ao me lembrar dos episódios que, resumidamente, lhes dei a conhecer na obra Do Outro Lado do Espelho. Só que é fácil de conceber o que se passa no inferno, mas não o que acontece no céu. Se me fosse dado, Odilon, eu confesso a você que gostaria de espiar com estes olhos que a terra não comeu, o que existe além das nossas fronteiras. Quem sabe ainda possamos pelo menos ir até ao limiar da próxima dimensão. Eu teria vontade de descrevê-la para os nossos irmãos encarnados.
Odilon responde: não acreditarão em você, rotularão a sua obra de antidoutrinária e inventarão uma nova Santa Inquisição só para assarem o médium na fogueira.